Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula de Biologia 1, aulas 5 e 6. Os assuntos serão organização do núcleo, cromossomos e ploidia. A organização do núcleo, imaginamos que isso aqui é uma célula eucarionte. Por que a célula seria uma célula eucarionte? Porque toda célula eucarionte, as células animais, tem a carioteca protegendo o cromossomo. Então, essa membrana aqui, que é a mesma constituição da membrana plasmática, é uma lipoproteica, ela é dupla camada lipoproteica, ela delimita a região do citosol dentro da célula, da região dentro do núcleo, que é a carioteca. Ela tem poros, onde o RNA mensageiro passa para sintetizar proteínas. Aqui está a carioteca, e dentro da carioteca tem um líquido diferente do líquido daqui de fora, que é a cariolinfa, e dentro da carioteca também tem a cromatina. A cromatina dentro de células animais possui estonas, que são proteínas onde dá maior estabilidade para o cromossomo. E digamos que o cromossomo seria assim, e tem uma proteína aqui. Esse cromossomo dá várias voltas aqui, e geralmente um cromossomo tem 8 estonas. Então cada estonas tem vários cromossomos ao redor para tem maior quantidade de genes e maior estabilidade. Quando a cromatina começa a se condensar, essas estonas começam a se juntar. Por isso que o cromossomo fica condensado na hora da mitose, na intérfase. Bom, voltando para a carioteca, aqui existe o nucleolo. O que é o nucleolo? É uma região que tem muito RNA ribossômico. Para que serve esse RNA ribossômico? Esse RNA ribossômico serve para a síntese do RNA mensageiro que leva a mensagem para o retículo plasmático rugoso e assim faz a síntese de proteína. Então, o nucleolo é onde tem grande quantidade de RNA ribossômico para sintetizar também ribossomos. E a cromatina, naturalmente, no período de intérfase, que a gente irá estudar daqui a pouco, a cromatina está descondensada, ela é só um filamento de cromatina, ok? Então, essa é uma célula animal, ela tem a carioteca, que delimita a região extranuclear para intranuclear, que tem um líquido que deixa esse ambiente dentro do núcleo estável para a permanência da cromatina. Bom, diferentemente de uma célula procarionte. Uma célula de bactéria que é procarionte, o DNA dela, além de não ser igual o DNA da célula animal, o DNA da bactéria, dos procariontes, o DNA deles é circular, então a cromatina dele não tem um filamento, não tem um início e uma saída, é um DNA circular, e também não tem um núcleo delimitando uma região intranuclear e extranuclear. Então por isso que ele é procarionte porque não tem um núcleo delimitando sua região cromossômica, ok? Então isso seria uma célula procarionte, essa seria a sua divisão. A diferença, a célula procarionte não tem uma carioteca e o seu DNA é circular, não apresenta extremidades livres, e também não apresenta estonas associadas, o que deixa a quantidade de genes com um ser procarionte menor que um ser animal. Um ser animal tem, por cromossomos, tem 30 mil genes. A gente vai estudar o que é os genes mais pra frente, mas pelo fato de ter estonas e aumentar a superfície de contato para quando enrola, eles dão a maior quantidade de genes para um animal, diferentemente dos procariontes, que não tem a carioteca, o cromossomo é circular e não existe estonas no cromossomo. Bom, essa é a organização do núcleo.
Aqui tem poros para permitir a entrada e a saída de algumas coisas, por exemplo, a saída de RNA, a entrada de ATP para produção de síntese proteica. Então, esse poro serve para ter esse fluxo de entrada e saída. Essa seria o núcleo de uma célula animal, esse seria o núcleo, seria a região onde está o DNA de uma célula procarionte, ok? Iremos agora estudar o ciclo celular. Ciclo celular. Ciclo celular. Bom, como que a célula da epiderme está nesse exato momento? Digamos que aqui uma célula da epiderme. Ela tem o núcleo, tem todas as suas organelas, como a gente viu na aula anterior, tem a mitocôndria, tem o retículo plasmático rugoso, o liso, o complexo de Golgi com suas glândulas, tem o lisossomo, tem os centríolos e tem a membrana plasmática. Aqui está o DNA. Normalmente, a nossa célula que não está passando por um processo de duplicação, não está passando pelo processo de mitose, ela está no período de intérfase. O período de intérfase é onde ocorre o processo de síntese proteica. Então, naturalmente, a célula fica no período de intérfase, onde ocorre a síntese proteica, onde ocorre o DNA vira RNA e o RNA vira proteína. Então, a célula só faz esse mecanismo quando está na intérfase. Na intérfase também é onde está ocorrendo o crescimento e amadurecimento da célula. Para que esse crescimento, amadurecimento da célula? Para que esses dois? Porque é na intérfase onde ocorre o pré-requisito para a célula entrar em uma divisão mitótica. Então, a intérfase tem que crescer e amadurecer aquele cromossomo. Bom, é na intérfase, a intérfase não está em divisão, porém está passando pelo processo de síntese proteica, amadurecimento e crescimento. E se preparando para a regulação se preparando para o período onde vai começar a duplicação do material genético. É na intérfase em que ocorre a duplicação do material genético. Então, aqui ela é só uma cromatina. Então, ela é um filamento de cromatina. O que ocorre na intérfase? Ela é uma cromatina e durante a intérfase ocorre a duplicação da cromatina. Quando ela entra no período de mitose, ocorre a condensação da cromatina pelo centrômero e aqui ocorre o processo de duplicação, divisão celular. Então, as células normalmente fica com essa cromatina, ela fica com a cromatina descondensada. Aqui, nesse processo, nesse estágio, ela faz a síntese proteica, onde o DNA vira RNA e proteína. Ela faz o crescimento, amadurecimento e duplicação do material genético. Duplicação. É nesse período onde a cromatina e a célula gasta mais energia. Por quê? Porque ela faz todo esse mecanismo. Quando ela entra na duplicação e entra na mitose, na divisão mitótica, ela já não gasta tanta energia como que na intérfase. Então, na intérfase é onde ela gasta maior quantidade de energia. Bom, a intérfase, então, é o nosso corpo geralmente fica, é no nosso corpo, as células do nosso corpo está, mas a nossa célula entra em um processo de divisão mitótica. O que é divisão mitótica? Vamos estudar a divisão mitótica. Ciclo
celular, então tem a intérfase e tem a mitose. A mitose constitui a divisão celular propriamente dita. Esse processo digamos que a célula é N, 2N. Então, pelo processo de mitose, ela se divide em duas células filhas, igualmente a célula mãe. Então, aqui é a célula mãe. E aqui são as células filhas. Células filhas. Bom, as células filhas é exatamente igual às duas, e as duas células filhas é exatamente igual à célula mãe. Claro que pode ocorrer mutações nessa divisão mitótica, mas teoricamente essas três células são exatamente iguais. A divisão mitótica serve para o crescimento de um corpo, por exemplo, quando ocorre a fecundação e forma um zigoto, sucessivas mitoses, sucessivas criações de células filhas em que ocorre o desenvolvimento do corpo humano. Então, é com o desenvolvimento do corpo humano por mitose em que vai formando os tecidos, os órgãos e assim completa o sistema como um todo, o sistema do corpo humano. Então, é a divisão mitótica em que resulta de um sistema corporal. Ok? A mitose, para isso ocorrer, uma célula mãe se dividir em duas filhas, ela passa por 4 fases. As 4 fases são prófase, metáfase, de meio, anáfase e telófase. Essas são as 4 fases da mitose. Bom, iremos estudar a mitose mais para frente, literalmente, todas as fases, o que acontece com todas as fases. Mas é interessante pensar como que, quais são é importante nesse momento mencionar quais são as fases em que a mitose ocorre. Onde uma célula mãe, com 2N, gera duas células filhas idênticas. O que é diferente da meiose. Meiose é a produção de gametas. Então, de uma célula gamética 2N, gera duas células filhas N, porque aqui são gametas. Então, é diferente. A meiose é a produção de gametas e a mitose é a produção de células somáticas. São células iguais em que formam tecidos e que formam o crescimento do corpo, ok? Do corpo, o crescimento das células, desenvolvimento do tecido celular, tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido ósseo. Todos esses tecidos são desenvolvidos pela mitose, enquanto que a produção gamética das glândulas gaméticas masculinas e femininas é feita pela meiose. A gente irá estudar todos esses diferentes mecanismos de produção de células, tanto gamética como somática, na aula de mitose e meiose. Mas agora é a organização do globo e cromossomos. Como a ideia é falar de cromossomos, o cromossomo da intérfase, como eu estava falando, era, então, no início da intérfase. Só um minuto. Então, a nossa célula geralmente está aqui. Então tem os genes, o gene A, o gene B. Ela passa, como eu falei, pela replicação no período de intérfase e ela gera duas cromátides. Aqui é uma cromátide
aqui é uma cromatina e vira duas cromátides irmãs. Exatamente igual, ligada pelo centrômero. Então, se aqui tinha o gene A e aqui tinha o gene B, necessariamente com a duplicação vai ter o gene A aqui e o gene B aqui. Com a duplicação do material genético na intérfase, ela vai para o outro período, onde ocorre a condensação. Condensação do material genético. Em que as histonas, como eu tinha mencionado, vão ficar mais próximas. Então, aquelas histonas, ela tinha uma quantidade de material genético, tinha grande quantidade de genes, elas se encurtam, elas se aproximam e condensam o material genético. Ao condensar, ela começa a entrar, no momento de condensação já começa a mitose. Então, quando entra no processo de condensação, é na prófase. A prófase começa o processo de condensação. E a condensação é máxima na metáfase. Na metáfase está na máxima condensação. Iremos estudar isso profundamente. Mitose irá ser um assunto bastante debatido. Então aqui está o gene A, aqui está o gene B, aqui está o gene A, aqui está o gene B. Aqui está ligado pelo centrômero. E aqui são as cromátides irmãs, exatamente como aqui. Bom, com o processo de duplicação, ocorre a separação das cromátides irmãs. As cromátides irmãs irão separar e irão formar dois cromossomos exatamente iguais. Cromossomo em que aqui é o gene A, aqui é o gene B, A e B. Então, com a separação pela mitose, aqui é a mitose, no final da mitose é a telófase, então tem a separação das cromátides irmãs. E ela volta para a intérfase, porque ela fez todo o seu mecanismo. Ela fez a replicação, condensou na mitose. A mitose, no final da mitose, teve a separação das cromátides irmãs. As cromátides irmãs estão separadas, então são duas células novas, são duas células filhas, duas células filhas. E após da separação, ocorre a descondensação. É esse mecanismo em que o ciclo celular ocorre. Ela fica na maior parte do tempo de forma descondensada, na forma de intéfase, porque na forma de intéfase que ela consegue fazer a síntese proteica. Então, o nosso corpo depende da síntese proteica para a produção de anticorpos, produção de hemoglobina, produção de enzimas, que são enzima é catalisador de reação química. Então, ela diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade das reações químicas. Então, é na intérfase que a célula fica majoritariamente. Quando ela entra em processo de duplicação celular, ela replica, condensa, separa e volta para a intérfase novamente, ok? Então, esse é o ciclo celular. Bom, vamos falar agora já falamos de material genético, tipos de células. Os tipos de células são as células. Tipos de células. Tipos de células. Isso é bom deixar na lousa. Então tem as células somáticas, que são as células da pele, do sistema nervoso, sistema ósseo, do sistema sanguíneo. Então todas essas células são células somáticas. Elas têm 44 cromossomos na forma duplicada, então ela tem 23 cromossomos. Não, elas têm 44 cromossomos. 23 cromossomos vêm
elas têm 46 cromossomos. Todas as células somáticas têm 46 cromossomos, em que 23 é do pai e 23 é da mãe. Esses 46 cromossomos, dois cromossomos são são cromossomos, dois cromossomos, não, são 44 cromossomos, 23, 26, 44, dois cromossomos são 44 são somáticos, quanto que dois cromossomos são sexuais. Então, 22 cromossomos somáticos e um cromossomo sexual. Bom, a célula somática ela tem 44 cromossomos e dois cromossomos são sexuais, então dois cromossomos servem para a meiose. E 44 são somáticos, então 22 cromossomos, quando ocorre o processo de divisão quando está no processo de intérfase, quando está na intérfase, quando está na intérfase, a célula está na intérfase, ela tem 23 cromossomos somáticos e um cromossomo sexual. Quando ela passa pela replicação, ela fica com 46 cromossomos somáticos e 2 cromossomos sexuais. Então ela fica com 48 cromossomos. É isso? Não, ela tem 22 cromossomos, quando eu botei aqui, 22 cromossomos. 22 cromossomos somáticos e um sexual. Quando ela replica, ela fica com 22, ela fica com 46 cromossomos. Essa é a nossa célula. Então, a nossa célula, nesse exato momento, a célula da pele, por exemplo, ela tem 23 cromatinas e uma cromatina que é sexual, que vem ou tanto do pai ou da mãe. Nessa replicação fica, então, cada uma vem do pai e da mãe. Então ela é 2N igual a 23. Então, em cada célula tem 46 cromossomos, pareados um outro a outro. Elas são cromossomos homólogos, porque um cromossomo vem do pai e o outro da mãe. Essas são as células somáticas. E as células... Então, só para células somáticas são 23 cromossomos. E a célula gaméticas são chamadas de células gaméticas e apresentam metade de cromossomos. Então aqui tem, nas células somáticas são 46 cromossomos, 2N igual a 46, e nas células gaméticas são 23 cromossomos. Para aqui, porque o óvulo tem 23 cromossomos e o espermatozoide também tem 23 cromossomos. Quando os dois se juntam, na fecundação, ocorre a formação de um zigoto, de um embrião, com um total de 46 cromossomos. Então, as células gaméticas têm 23 cromossomos e as células somáticas têm
46 cromossomos, ok? Então esses são os tipos de células, células somáticas e células gaméticas. As células somáticas estão na maior parte do nosso corpo, enquanto que as células somáticas estão na maior parte do nosso corpo, então, enquanto que as células gaméticas estão só na nossa parte do sistema, do sistema reprodutivo, tanto no ovário como nos testículos, ok? Bom, vamos para a ploidia. Vamos falar o que é um gene. O gene pode ser, então, genes. O que é um gene? Bom, imaginemos que tem um organismo que tem dois cromossomos. Então ele é 2 genes igual a 2. Então ele tem duas cromatinas. Ele tem essa cromatina e essa. No processo de duplicação, ele vai ficar com duas cromatinas irmãs e 2 cromatinas irmãs. No entanto, no processo de reprodução, ele se reproduz, ele faz uma meiose e produz uma célula com um cromossomo e a outra com outro, ok? Então tem aqui a do pai e vem a da mãe. Quando eles se juntam, forma o zigoto. Aqui é a fecundação. Forma o zigoto, então vai ficar a cromatina da mãe pareado com a cromatina do pai, e aqui a cromatina da mãe pareado com a cromatina do pai. Então esses dois são cromossomos, não são mais cromossomos irmãos, são cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, ok? Esses cromossomos homólogos têm genes, então imagina que tem o gene A e o gene B, gene A e o gene B, e essa região que está o gene A da mãe e essa região que está o gene A do pai é chamado de locus, locus gêmeos. O que é o locus gêmeos? É a região onde tem um gene em que esses dois genes apresentam o mesmo fenotipo. O que é o fenotipo? O fenotipo é o que se apresenta. Então, aqui está o locus gênico, está os dois genes onde sofrem a síntese proteica, e ao sintetizar a síntese proteica, esse gene pode ser A e Azinho, então pode ser azão. Então, esse azão vai passar pelo processo de síntese proteica e vai formar uma proteína. Essa proteína pode ser, por exemplo, a cor da pele, a melanina. Então, quando ocorre a síntese proteica, é nesse gene e é nesse locus gênico onde está o gene que irá fazer a proteína para a produção de melanina. Então, aqui é o locus gênico, e aqui é o gene, e aqui são os cromossomos homólogos, ok? Os cromossomos homólogos, aqui nesse exato momento, são alelos. Então, esse é o alelo desse, porque está na mesma região. E é assim que a gente caracteriza. Aqui é um gene, aqui é o locus gênico, e eles são alelos gênicos, porque eles sintetizam a mesma proteína, ok? Iremos estudar mais sobre mitose, meiose e o processo também das leis de Mendel que produz esse exercício de a divisão entre os cromossomos homólogos e qual característica irá ser fornecida para o seu descendente. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula.